Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse novo quadro onde eu vou analisar a rotina de atletas, de empreendedores, de pessoas que tiveram um grande sucesso e analisar não só a mentalidade dessa pessoa, mas a rotina que ela tinha na época, alguns pontos, alguns comentários que eu vou fazer baseado em algumas experiências que eu já vi e que pode ser aplicado isso para sua vida, para você ser uma pessoa mais focada, uma mentalidade muito mais forte, mais produtivo, mais disciplinado e disciplinada. Perfeito? E hoje a gente vai analisar ninguém mais, ninguém menos que a história do Cristiano Ronaldo. E o vídeo, galera, vai ser isso aqui, ó. Toda a história de Cristiano Ronaldo em 12 minutos. O canal é Victorando Fit Josão. Então, assim, um vídeo muito fera, que eu achei faz uns 8 meses que foi lançado. E a gente vai assistir e comentar alguns pontos aqui sobre esse cara que eu já sou muito fã. E a gente vai se aprofundar mais ainda em alguns pontos da história dele. Eu sei que foi uma história muito desafiadora, só que tem coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, quando uma pessoa, como o canal deles, faz uma busca mais aprofundada sobre aquele tema. Perfeito? Então bora lá, sem enrolação, bora dar play. Como um menino pobre com um pai alcoólatra que ia ser abortado se tornou um dos maiores da história. A vida do Cristiano Ronaldo é a maior montanha-russa da história do futebol. Desafios pesados, infância pobre e até mesmo a perda da pessoa mais importante da sua vida. Ronaldo teve que passar... Cara, aqui já vai um ponto, tá? Uma vez eu escutei uma história de um cara assim, ó. Bom, se você tem uma vida muito difícil, se você veio de uma família muito desafiadora, uma coisa você precisa ter em mente. Busque na sua volta, seja na rede social, seja histórias da sua família, seja de histórias de pessoas próximas, pessoas que também saíram de um cenário ou igual ou parecido daquele que você saiu. Porque se você não fizer isso, você vai começar a se comparar, cara, às vezes com pessoas que já começaram muito à frente, entendeu? E ponto de partida não define ponto de chegada. Esse mesmo cara que passou esse direcionamento, ele falou essa frase depois. Então, assim, não interessa onde você nasceu, interessa para onde que você está indo, porque várias pessoas saíram de uma situação muito difícil e alcançaram grandes coisas na vida. Só que às vezes a gente começa a se comparar com pessoas que já nasceram muito bem, porque a gente sempre se compara com aquilo que a gente é ruim, já percebeu? Então, digamos, Cristiano Ronaldo, ele joga muita bola. Daí a pessoa que ela não tem uma saúde mental muito boa, ela começa a se comparar o futebol dela com o futebol do Cristiano Ronaldo. Olha que ridículo para quem olha de fora, mas a gente se compara com pequenas coisas desse jeito também. Digamos, a gente voltou a treinar, sei lá, para academia. Você voltou a treinar faz pouco tempo na academia, ou começou a correr só agora, você começa a se comparar com quem já treina há muito tempo, com quem já corre há muito tempo, entendeu? Então, quando você vai para uma nova área, digamos, desenvolver sua habilidade de comunicação, desenvolver alguns atributos de liderança, foca nas pessoas e que têm hoje um grande resultado, mas como que elas começaram lá? Para você não se comparar com como elas estão hoje, mas sim como elas começaram lá atrás. Então a história do Cristiano Ronaldo é justamente isso, é uma inspiração para as pessoas que saíram, às vezes, de uma favela, de uma comunidade, de uma situação de muita fome. Pô, o cara quase foi abortado pela própria família. O pai era alcoólatra. Olha o cenário que a gente começa a encaixar e se não é um cenário muito comum dos brasileiros hoje, por exemplo, sabe? Mas bora lá. Por tudo isso até chegar ao topo. E é insanidade pensar que algumas coisas bizarras e graves que aconteceram com ele... Muita gente, inclusive você, pode nem ter ideia que aconteceu. Ronaldo nasceu em 5 de fevereiro de 1985, na Ilha da Madeira. Filho de pais muito pobres. Seu pai, José Diniz, era um roupeiro para um clube local em Portugal. E a sua mãe se virava como dava. Eles moravam em um apartamento de um cômodo, com os irmãos mais velhos de Ronaldo, sem comida suficiente para todos eles às vezes. E a vida era difícil. Ainda assim, apesar de toda essa dificuldade, Ronaldo encontrou a única coisa que poderia usar para escapar de todos os seus problemas na época. Mas o que ele não sabia é que esse esporte iria mudar a sua vida. No momento em que ele conseguiu andar, Ronaldo passava horas incontáveis todos os dias querendo ser bom naquele esporte. Ele estava sempre nas ruas, se esforçando, jogando, brincando. Até que um dia ele teve a grande oportunidade, quando um olheiro local apareceu e lhe ofereceu a chance da sua vida. O Sport em Lisboa, naquela época, estava procurando jovens talentos para fazer um teste no clube naquela época. E Ronaldo foi um dos selecionados. Mas eles ainda precisavam passar por uma última prova antes de entrar. E nas palavras de Ronaldo, esse jogo mudou tudo. No dia do teste, antes mesmo do jogo, o goleiro chegou e passou a mensagem para as crianças antes mesmo do jogo, falando que o escolhido seria aquele que fizesse a maior quantidade de gols, tá ligado? Assim que o Cristiano Ronaldo ouviu. Cara, isso é muito fera. Eu tenho diversos amigos que foram para a área do futebol, jogavam muita bola, mas muita bola mesmo. E eles acabaram que, por conta de falta de contato, falta às vezes de empresário ali, desse network mesmo, né? Eles acabaram que não avançaram muito na carreira. E gente que jogava muito menos que eles, tinha menos habilidade, só que tinha mais contato, acabaram crescendo muito mais, entendeu?
E eles vivem essa questão de comparação às vezes, né? Pô, podia ter ido pro esporte, mas o problema no meu joelho aconteceu isso, eu não tinha contato, eu não tinha empresário, eu fiz de tudo que eu podia. Só que eu acredito muito, cara, que se fosse pra pessoa realmente ir pro esporte, ela já teria ido, entendeu? Então eu vejo que nada é por acaso, nada é do nada. Se era para realmente se tornar um profissional de futebol, de algum esporte, teria acontecido as coisas como aconteceu com grandes pessoas da área, sendo que ela estava pagando o preço, entendeu? Não era... claro que muitas pessoas assim que fizeram metade do que às vezes essas pessoas que estão jogando muito estão fazendo, elas tiveram um acesso muito mais simples, muito mais rápido, justamente pelo contato. Mas se o cara fica naquela, pô, eu podia, ele vive sempre no passado dele, ele nunca consegue avançar para uma coisa melhor, entendeu? Então ele não consegue ser uma pessoa melhor no trabalho, ele não consegue ser uma pessoa melhor no casamento, porque ele fica com aquela coisa lá atrás. Ali olha Neymar da vida, Vinícius Júnior ganhando as coisas, ele pensa assim, pô, eu poderia estar vendo isso também, mas na real não. Se fosse para, de fato, você viver isso, você teria vivido, entendeu? Então é isso que eu falo muito até com os meus amigos próximos, né? E olha que interessante, cara, ele tinha a oportunidade e esse dia chegou, mas ele estava treinando já há muito tempo. Então, outro insight que a gente pode pegar aqui, ó, não espere a situação ou a porta abrir na sua vida para você começar a se preparar. Comece a se preparar antes. Então, se você quer ser um treinador de pessoas, se você quer ser um palestrante, não espera você ser convidado para uma palestra ou para um treinamento para você começar a se preparar. Já começa agora, pegando seu celular, falando na rede social. Se você quer ser um líder de uma grande corporação, não espera você ser convidado ou a oportunidade surgir para você começar a se preparar. Já começa hoje, empreendendo com pequenas coisas, vendendo roupa, fazendo alguma coisa, cara, entendeu? Então não é o processo inverso, esperar vir a oportunidade para depois você fazer alguma coisa, mas sim você se preparar para depois que quando surgir, você fazer isso que o Cristiano Ronaldo fez, olha só. Isso, ele se concentrou. Ele fez um gol, mas outro garoto em sua equipe, o Albert, fez 2. Então nos minutos finais, o Albert e o Cristiano estavam ambos indo em direção ao gol, quando o Albert driblou o goleiro e em vez de chutar pro gol vazio, decidiu passar a bola para Ronaldo. O Ronaldo conseguiu fazer aquele gol e por causa disso conseguiu o contrato e mais tarde seria eternamente grato ao garoto Albert. Extremamente bizarro, né, mano? Parece coisa de Deus mesmo, mano. O moleque tava ali, qualquer ser humano faria o gol, mas Deus colocou na vida do CR7 o Albert que tocou a bola pra ele de lado, pra ele virar o que ele virou. Se não fosse esse passe, CR7 não seria o CR7, talvez teria sumido. Aí eu deixo a pergunta aqui agora: quantos CR7 já existiram por aí que não tiveram oportunidade, hein? Deixa essa reflexão aí nos comentários. Ronaldo foi aprovado no teste e agora ele estava no esporte. Exatamente, foi isso que o cara falou também. Quantas pessoas poderiam ser reveladas no futebol, só que não tiveram a oportunidade. Só que deu o cara ter que virar a página, mano. Pô, não deu certo, vira a página. Eu acredito muito que se você não foi conduzido para esse caminho, Deus vai te levantar em outra área que era para você ser levantado, entendeu? E olha que interessante, né? Esse cara passou, deu um passe para ele na cara do gol, que ia transformar a geração, a carreira dele para sempre, né? Que foi onde ele se absteve do sonho dele, passou para esse cara, passou para o Cristiano Ronaldo foi lá e fez o gol. Quantas oportunidades, olha só, quantos Albert, né? Eu acho que é o nome do cara, passaram na sua vida, te deram um toque pro gol e você desperdiçou oportunidades. Por você não estar pronto, por você não estar preparado, por você ter falta de confiança, por você não ter liderança, por você ter demorado para fazer as coisas, por você não ter foco, por procrastinar demais, entendeu? Esse é outro insight, assim, ó, porque as coisas que a gente mais precisa são de pessoas que vão, sim, nos levar para o próximo nível. Só que quando elas vão nos levar para o próximo nível, a gente precisa estar pronto para viver esse próximo nível. Vamos lá. E era hora de mostrar ao mundo o quão bom ele era. Depois de marcar os primeiros gols pela equipe principal, Ronaldo nunca mais olhou pra trás. Ele se tornou tão bom que agora muitos clubes estavam interessados nele. Mas a grande chance de CR7 estava prestes a chegar. Meses depois de uma performance tão impressionante que ele fez, o maior clube da Inglaterra ligou pra ele pra contratar Ronaldo. Aconteceu o jogo entre Sporting Lisboa e Manchester United em uma partida amistosa. Ronaldo fez uma performance magistral. Acabou com o jogo e fez a defesa do United toda parecer criança. O suficiente pra chamar a atenção do Sir Alex Ferguson, que no fim do jogo já tinha tomado uma decisão e tinha ficado impressionado. Então, ele ligou pro agente de Ronaldo, fechou o contrato e dias depois, Cristiano Ronaldo estava indo pro Manchester United por um valor de 19 milhões de dólares. No novo clube, Ronaldo já era visto como a próxima grande estrela. De fato, Sir Alex Ferguson acreditava tanto nele que quando Ronaldo chegou para escolher seu número de camisa, Alex Ferguson não aceitou o número 28 e deu a ele o número mais importante do clube. Sim, foi aí que nasceu o CR7. Mas em campo, logo de começo, as coisas não saíram como imaginado. Ronaldo começou devagar e foi até rotulado pelos companheiros de time como o menino
aquele que só sabe driblar. Aqui no Brasil, é o que a gente chama aqui entre os boleiros, peladeiros, de triatleta, né, mano? Você é um triatleta, você corre, pedala e nada, não dá em nada. Mas para Ronaldo, isso era mais do que qualquer coisa que ele poderia ter pedido, porque agora ele podia tirar sua família das ruas e lhes dar um lugar próprio pra morar. E Ronaldo pegava essas críticas como motivação. Mas quando as coisas começaram a melhorar pro Ronaldo no United, começou a marcar gols e ser destaque, uma ligação de telefone fez seu mundo desmoronar. Seu pai, José Dias, ficou doente. A relação de Cristiano Ronaldo com seu pai era complicada, porque durante todos aqueles anos crescendo, ele só queria ser mais próximo do pai, ser mais amigo do pai. Mas o seu pai estava tão cansado e tão frustrado de não poder dar uma vida boa pra eles, que ele começou a beber e se afogou na bebida, e consequentemente desenvolveu problemas no fígado. Ronaldo pediu permissão pra sair do clube pra ver seu pai, e assim que chegou ao hospital, fez uma promessa de fazer tudo que pudesse pra mantê-lo vivo. Mas no final foi tarde demais, porque dias depois, José Diniz faleceu, e isso destruiu Cristiano Ronaldo. Mas foi aqui que ele decidiu tomar uma decisão completamente forte. Agora Ronaldo era o homem da sua casa, e ele era responsável por cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. E nisso deu start pra ele desenvolver a sua mentalidade, porque logo após esse incidente ele saiu. Olha só, a gente só muda, turma, de duas formas. Ou por repetição, de você ficar repetindo aquela coisa todos os dias, seja um hábito, seja um comportamento que você tem, ou até frases que você escuta da sua família ou de pessoas próximas, ou por alto impacto emocional. Esse evento que aconteceu com o Cristiano Ronaldo foi um evento de alto impacto emocional, ou seja, foi um momento, cara, que poderia cravar o fracasso dele ou a ascensão e o sucesso dele. Eu conheço um cara, conheço não, né? Na verdade, eu vi um vídeo de um cara que ele fez o curso de guerreiro de selva, lá no SIGS, na Amazônia. O curso do Exército, onde eles são especialistas em sobrevivência na Amazônia. São 3 meses de curso, e no meio do curso, tô todo arrepiado, ó. No meio do curso, o pai de um aluno faleceu. Cara, assim, já é uma situação absurda de dificuldade, de desafio. E o pai desse cara, ele acabou falecendo. Ele tinha duas coisas, ele poderia ter duas possibilidades. Ou pensar na número 1, onde ele poderia pensar assim, bom, eu acho que é um sinal, eu posso priorizar mais a minha família, eu vou sair do curso para ir no velório, para ir no enterro, para passar mais um tempo com as pessoas que eu amo e tal. Ou ele poderia usar o falecimento do pai dele como um gás, uma motivação a mais. E o que o cara fez? Ele usou a segunda possibilidade. Ele falou assim, bom, meu pai se sacrificou muito pela minha vida e eu vou terminar esse curso em memória dele. Por ele, na verdade. Agora não vai ser mais por mim, vai ser por ele, porque eu sei que ele queria que eu fizesse isso. E o cara, mano, assim, virou um leão, entendeu? E terminou o curso, terminou em boa pontuação, tudo. E o Cristiano Ronaldo fez da mesma forma. Poderia ser assim um momento, se ele não tivesse mentalidade, tudo, né? Poderia ser um momento onde ele ia destruir a carreira dele, porque um pilar dos 2 pilares da família, pai e mãe, desmorona. Ele pensa assim, pô, eu não vou mais conseguir suprir aquilo que eu tinha de expectativa, que era trazer uma vida melhor para eles, porque um deles já não tá mais aqui. Então minha mãe não vai estar bem, meu pai já não tá aqui, eu vou ser um fracasso, eu poderia ter ficado mais tempo com ele. E sabe aquela coisa que você começa a ruminar a sua cabeça e te jogar pra vala? Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele realmente virou a situação assim, virou. Por isso, cara, que o principal investimento que você pode fazer na sua vida é inteligência emocional, para você aprender a lidar com situações que são absurdas. Vai ter luto, vai ter dificuldade, só que a forma como você reage àquilo pode ser muito mais tranquila, mesmo você passando por esse processo, do que se você não tem inteligência emocional. Beleza? Vambora. Sabia que tudo que lhe restava era sua mãe e seus irmãos. Então fez mais uma promessa, apenas se tornar o melhor jogador do mundo. E 2 anos depois, Ronaldo cumpriu a sua promessa. A temporada de 2007/2008 foi especial para Ronaldo. Ele fez um recorde de 31 gols na liga, além de ser o artilheiro da Liga dos Campeões e vencer a competição. Meses depois, Ronaldo foi oficialmente o melhor jogador de futebol do planeta. Nesse momento, ele também alcançou algo que deixou sua família ainda mais orgulhosa. Em 2004, Ronaldo fez parte da equipe que perdeu a Eurocopa em casa para a Grécia. E depois disso, ele entrou em outro nível com a seleção, tornando-se tão bom que em 2008 foi nomeado capitão da seleção portuguesa. Mas falando do Ronaldo por clubes, após uma derrota na final da Liga dos Campeões de 2009, Ronaldo sabia que era hora de dar o próximo grande passo em sua carreira. A amarga derrota pro Barcelona na final da Champions, com um gol do Eto'o e aquele gol do Messi de cabeça, né? Após esse triste episódio, Ronaldo sabia que era hora de dar o próximo passo na sua carreira. E naquela janela de transferências, ele quebrou o recorde mundial para se tornar o jogador mais caro da história do planeta e chegou ao Real Madrid. Ronaldo havia atingido o auge e não conseguia parar de ganhar. O mesmo aconteceu em sua vida pessoal.
pessoal, porque meses depois dessa transferência recorde, ele teve outra grande vitória, mas não da maneira que imaginava. Seu filho, Cristiano Ronaldo Júnior, nasceu. Ronaldo decidiu manter os detalhes sobre a mãe de Júnior em segredo, mas agora estava claro que ele estava pronto para começar sua família em Madrid e construir sua dinastia no futebol. Mas antes ele tinha bastante trabalho e bastante história para construir lá em Madrid. E essa história levaria 5 anos para completar. Antes de Ronaldo chegar no Real Madrid, a última vez que o clube venceu a Liga dos Campeões foi em 2002, e Ronaldo deveria ser o homem para mudar isso. Embora tenha vencido a Bola de Ouro em 2013 no Real, o clube ainda não conseguia completar o trabalho, até Ronaldo em 2014 decidir: acabou, pai, vamos trazer uma Champions, já deu, agora vai chegar. Naquela temporada, ele levou o Real Madrid à glória da Liga dos Campeões, quebrou o recorde de mais gols em uma temporada da Champions, com 16 gols, incluindo um gol na final. Mais uma Bola de Ouro entrou para sua coleção naquele ano, e ele estava agora a apenas uma Bola de Ouro do seu maior rival, Lionel Messi. Ronaldo e Messi atingiram os maiores palcos e a maior rivalidade da história do futebol, competindo na Espanha. Mas não se pode dizer o mesmo no nível de seleção, porque apesar de ganhar a Champions, ganhar a Europa e ganhar o mundo pelo Real Madrid, infelizmente Cristiano Ronaldo não conseguiu repetir o mesmo feito trazendo a Copa para Portugal, o que é meio difícil, né? Vamos combinar. Ele foi o capitão de Portugal, que foi eliminada na fase de grupos do mundo em 2010, além de uma eliminação na semifinal da Eurocopa em 2012 e outra eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014. Ronaldo sabia que precisava ir mais além com a seleção de Portugal, e a Eurocopa de 2016 era a sua grande oportunidade. Naquele torneio ninguém dava nada para Portugal, mas alguém dando alguma coisa ou não dando nada não impediu eles de chegarem na final, com uma campanha de 4 gols de Cristiano Ronaldo até ali. Até o dia da final contra a França, onde o Cristiano Ronaldo teve um dos maiores problemas da sua vida, que foi não conseguir ficar em campo e ter que ser substituído. Mas mesmo assim, os companheiros da equipe de Cristiano o ajudaram a conquistar a surpreendente vitória de 1-0, um gol do Éder que depois daquele gol sumiu e não apareceu pra mais nada. O garoto de Madeira, tantos anos depois, havia levado seu país ao primeiro grande troféu da sua história. Depois disso, vários outros recordes começaram a chegar pra carreira do Cristiano Ronaldo, como mais Bola de Ouro, mais 3 Champions Leagues. Porém, em 2018, agora com 33 anos e mais de 450 gols pelo Real. Só uma pausa aqui, cara. Olha só. Existem algumas vezes que você precisa mudar de ambiente. Então, digamos, o ciclo na sua volta são de pessoas que só pensam besteira, são pessoas que não querem vencer na vida como você, são pessoas que não são focadas, são pessoas que só querem bebedeira e festa, enfim, né? Aquela galera, igual o meu ciclo de amizade social de uns 5, 6 anos atrás, que era o quê? Comemorava sexta-feira, reclamava da segunda e não fazia nada pra mudar. Às vezes, você tá num cenário como esse, e aí você tem duas opções, ou mudar de ambiente, só que quando você não consegue mudar de ambiente, sair de lá, você muda o ambiente. O Cristiano Ronaldo, ele não é só um jogador, o cara é um líder, pô. Então ele inspira, ele tem vários cenários, vários cortes que ele tá fazendo quase que o papel do treinador do time, onde ele tá lá motivando, inspirando. Quando você não consegue mudar de ambiente, você precisa mudar o ambiente que você tá. Através, às vezes, do seu exemplo, através da sua fala, através dos seus comportamentos, das suas atitudes. Ou seja, o Portugal já era um time assim que tava, cara, nunca tinha ganhado nada direito, já tava um time desacreditado. Ele foi lá, reacendeu isso pela liderança e por ele ser fruto de resultado, por ele ser um dos maiores jogadores do mundo, naquela época já era, né? Ele acabou motivando esse time aí, pelo comportamento dele, pela liderança dele. Agora, se ele fosse um cara que só falasse, talvez o time não ia para essa direção. Além dele ser um cara que fala e vai lá e faz, ele inspirou o time todo e foi campeão disso, entendeu? Então isso você pode levar de reflexão. Às vezes a família não é uma família que pensa tão para frente quanto você, só que você precisa ser exemplo primeiro para depois você inspirar eles, né? Seja no seu trabalho, seja na sua profissão, seja em casa, seja na família, enfim. Perfeito? Vamos lá. Madrid, Cristiano Ronaldo decidiu tomar uma direção meio diferente pra carreira dele. E essa direção foi simplesmente ir pra Juventus, pra velha senhora lá na Itália. A Juve, que vinha de consecutivas batidas na trave em tentar ganhar a Champions, chegou na final da Champions anos seguidos e ainda assim não conseguiu levar. Com a chegada de Cristiano Ronaldo, todo mundo pensou, agora o detalhe que faltava acabou. Tem um cara pra meter gol, o cara que vai acabar com essa angústia da Juventus. Mas assim, infelizmente essa nova direção, essa escolha, essa decisão dele acabou não correndo exatamente como ele esperava que corresse. Ronaldo chegou com o principal objetivo de vencer a Liga dos Campeões, como fez em Madrid, mas em 3 temporadas ele teve 3 eliminações, nas oitavas e nas quartas de final. No final de 2021, ele tomou uma decisão que eu acho que muitos de vocês gostaram, que foi sair da Juventus e dessa vez voltar pra casa, mas não pro Real Madrid, pra onde ele jogou antes do Real Madrid, pro Manchester United. Seu retorno ao United quase quebrou a internet, principalmente depois de um hat-trick contra o Newcastle. O Cristiano dava esperança de que poderia finalmente trazer de volta o United pros seus dias de glória, coisa que ele não conseguiu e na verdade o pessoal não tem conseguido. Cara, aqui eu achei que ele ia aposentar, bicho. Só um comentário. Aqui eu fiquei triste, hein? Um dos meus sonhos era ver ele jogar pelo Real Madrid, e eu assisti dentro do estádio do Real Madrid, e aí não aconteceu, só que aqui eu achei que ele ia aposentar, velho. Fiquei mal, hein?
até hoje, mas tudo bem. Porque aquele time virou um cemitério de jogadores é brincadeira. Anthony que o diga. É que eu não sei se o problema do Anthony é o United ou o Anthony ou os dois, tá ligado? Mas enfim. Mas como a gente acabou de ver, infelizmente, esse retorno acabou sendo um fracasso total. Primeiro ele teve problemas pessoais, como por exemplo em 2022, quando ele sofreu uma grande tristeza, que foi a perda do seu... O atacante nada anunciou na segunda-feira. Bah. Isso aqui eu não sabia, hein? Isso aqui eu não sabia. filho junto com sua parceira Georgina. Ele chegou até a ser homenageado pela torcida do United, que prestou homenagens, prestou solidariedade pra ele. Obviamente isso deve ter sido muito bom, mas futebolisticamente falando, a coisa não andou tão bem entre Cristiano e Manchester United não. Isso porque o United contratou um novo treinador, que era o Erik ten Hag, e as coisas entre Cristiano e ten Hag, elas não deram muito certo não, tá ligado? Existia uma briga entre os dois, um racha entre os dois, o Cristiano não aceitava muito bem as posições do ten Hag, e o ten Hag meio que não fazia muito questão do Cristiano, apesar do Cristiano estar sendo importante pro United, inclusive em Champions League, ele chegou a fazer gols, salvando o United, mas o Careca não gostava, não era muito chegado, então eles tiveram uma treta assim. E essa treta foi agravada durante o período da Copa do Mundo, quando o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista falando que sim, tinha um problema que, sabe, não se dava muito bem com o Erik ten Hag não. O United decidiu rescindir o seu contrato, mas Ronaldo não estava mais olhando pra isso, porque agora seus olhos estavam voltados pra sua última dança. Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, tentaria mais uma vez a tão sonhada Copa do Mundo. Tinha tudo pra ser uma das últimas oportunidades dele, e a gente não sabe até hoje se vai haver mais alguma, e ele chegou com muito foco, mas quis o destino que não, e que na verdade o seu maior rival, Lionel Messi, levasse. O destino foi meio cruel nesse sentido aí com o Cristiano, vou te falar essa verdade aqui, cá entre nós, tá ligado? Ronaldo, já com 37 anos, não conseguiu ser aquele mesmo Ronaldo que todo mundo estava acostumado. A idade pesou um pouco e a Copa do Mundo tem um nível altíssimo. Portugal foi eliminado nas quartas de final. Porém, o Cristiano voltou sua atenção para a Arábia Saudita. O Al Nassr fez um acordo muito vantajoso com ele, foi firmado um contrato de 2 anos e por lá o Cristiano segue até agora buscando aumentar seus números e buscando uma meta pessoal dele, que é chegar aos 1000 gols. Ele já passou dos 900 e provavelmente é questão de tempo. Esse foi o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, meu parceiro. Deixe seu like, esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Fera demais! Galera, um ponto que eles acabaram não citando ali é sobre a família que o Cristiano Ronaldo construiu hoje. Então, assim, o cara vive no ápice da carreira dele, multibilionário, foi pra Arábia lá, um contrato que eles falaram vantajoso, né? Na verdade, putz, foi um bilionário o contrato do cara, incrível, assim, tá com uma penca de filho, tá feliz e tal. E olha que interessante. Mesmo ele tendo uma paternidade que foi, assim, difícil, que um pai que não era, assim, tinha uma treta ali com ele, então, assim, se tinha uma treta, às vezes não era muita inspiração para ele e tal. Mesmo assim, ele sofreu com aquela perda. E o que geralmente acontece? Se você tem um pai ruim, que não foi exemplo, e você não ressignifica isso ao longo do tempo, você continua com aquela mentalidade, às vezes, de raiva, de frustração, porque ele poderia jogar a culpa dele no péssimo futebol que ele teria depois no pai, pela morte do pai, entendeu? Pô, você me deu tudo isso de trabalho, aí quando eu tô no auge da minha carreira, você falece e ainda eu não consigo jogar direito, mas não. Ele se ressignificou, ele se reinventou, teve mentalidade, inteligência emocional, enfim, e ascendeu na carreira. Se ele não tivesse tido esse tipo de mentalidade, existe 90% de chance dele não ser o pai que ele é hoje. Justamente por esse passado dele. Porque a gente não consegue ser um pai ou uma mãe sem nunca ter sido filho, entendeu? Então cara, muito, muito fera, assim, esse vídeo. Muito show. Não é à toa que ele é um robozão, não é à toa que os filhos dele são inspirações para muita gente, e ele é inspiração para praticamente o mundo todo, né? Sobre disciplina, sobre foco. Perfeito? Turma, esse foi o nosso primeiro vídeo de análise, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários algum feedback, alguma coisa que pode melhorar, que a minha tendência é sempre melhorar cada vez mais aqui e trazer um conteúdo fera para vocês também. Beleza? Recado importante aqui no final, dia 10/11 vai rolar a Black Friday vitalícia minha. Então você vai ter acesso a todos os meus cursos e mais um desafio absurdo. 30 dias, presta atenção, de desafio de disciplina militar. Comigo, ao longo de 30 dias, mais 9 cursos pelo preço de um. Cara, vai ser bizarro. Vou deixar aqui na descrição o link do WhatsApp direto. Se der algum problema, algum erro, você coloca aqui nos comentários também. Tem uma galera que tem problema com erro, de entrar no grupo, ou o grupo lotou rápido, né? Deu uma notificação de lotação de grupo lá. Perfeito? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Valeu!